Fala galera, professor Juliano na área com vocês novamente aí. E pessoal, a gente está falando sobre os chamados povos pré-colombianos ou, de uma maneira geral, América pré-colombiana. Por que América pré-colombiana? Porque nas primeiras aulas nós falamos sobre os povos caracterizados e conhecidos como sendo povos pré-colombianos, né? Que são os astecas, os maias e os incas, nessa ordem de organização geográfica, né? E só que nós temos povos que vivem no território do continente americano que não são apenas esses três. Nós temos povos como os Sioux, os Cherokee, os Tomahawk, que vão viver na região do norte nos Estados Unidos e no Canadá, né? Temos as tribos indígenas que vão viver no território brasileiro. Então, nós temos uma quantidade enorme de povos diferentes que estão vivendo aqui no continente americano no momento da chegada dos espanhóis aqui no nosso território, ou dos ingleses, ou dos franceses, de uma maneira geral, dos europeus, né? Então, para você se organizar, seu material didático, né? A gente está dando continuidade, volume 2 do seu material, essa é a nossa semana 7, essa é a nossa aula 2 dessa semana 7 aqui, tá? Beleza? O que a gente vai ver na nossa aula de hoje, galera? Nós veremos aqui os povos indígenas do Brasil, continuaremos falando sobre eles, algumas características culturais sobre uma tribo ou outra desse período que a gente tinha aqui, certo? Vamos lá. Essa palavrinha que está aqui, galera, antropofagia. O que é isso, galera? Vamos ver. Antropofagia. Antropofagia. O que significa isso? Antropofagia é uma palavra difícil, você não sabe o que significa ainda, vamos dividir ela aqui, ó. Vamos dividir ela em duas partes. Espero que esteja aparecendo direitinho para vocês. O vermelho pega bem também, né? Antropofagia. Antropo vem de ser humano. Fagia vem de alimentação. O que significa? Opa, esse O aqui ficou muito zoado. Antropofagia significa que aqui nós temos algumas tribos indígenas que vão se alimentar de carne humana. Professor, qual que é a diferença disso daí para canibal? É a mesma coisa? Não. Se fosse a mesma coisa, nós não teríamos duas palavras para explicar a mesma coisa. Não faz sentido. Qual a diferença, então, de antropofagia para canibalismo? Tem diferença? Tem. Existiam as duas no Brasil. Principalmente antropófagas, tá? Canibais nem tanto. Uma tribo canibal ou uma atitude canibal é quando você se alimenta de carne humana simplesmente para saciar a fome. Para você matar a tua fome aqui, você comeu lá e tal a carne humana, como casos lá de um avião que caiu numa região da Cordilheira dos Andes, se não me engano, uma região gelada lá, e não tinha alimento para as pessoas, elas tiveram que comer a carne dos mortos que estavam próximos a elas ali para que elas conseguissem sobreviver. Essa é uma atitude canibal. Você está comendo carne humana para sobreviver, para se alimentar dessa carne mesmo, tá? Professor, e qual que é a diferença para a antropofagia? Os rituais de antropofagia são diferentes porque eles não querem se alimentar da carne para matar a fome do corpo. Eles consomem carne humana, só que tem um sentido espiritual e religioso, de certa forma, nisso tudo. Como assim, galera? Observa comigo aqui que está no quadro, no slide, perdão. Para os tupis, participar das guerras era a maneira dos guerreiros assegurarem posição de destaque nas aldeias. Essa característica possibilitou a dominação de diversos povos que habitavam a região litorânea. A guerra tinha algumas funções para os grupos indígenas, por exemplo, a delimitação de um território frente a seus inimigos, mas essa era a menos importante das funções. A guerra servia principalmente como vingança. Os indígenas tinham inúmeras rivalidades, algumas com origem em seus ancestrais. Quando um grupo atacava o outro, era comum que assassinasse alguns guerreiros e capturasse outros tantos. Tempos depois, esperava o grupo que havia sido atacado retribuir a violência, e assim muitos grupos indígenas atravessaram gerações atacando e se vingando. A última função da guerra dizia respeito aos guerreiros capturados, e é aqui o ponto que a gente queria chegar. Que tempos depois seriam devorados pelos captores em um ritual antropofágico. O prisioneiro, olha só,
era inicialmente integrado à aldeia como parte da comunidade, sendo destinada uma esposa para cumprir o ritual do luto. Olha só, você tem aqui então duas tribos, tribo A, tribo B. Essas tribos aqui que a gente vai ter, suponha que uma tribo entrou em conflito com a outra. E a tribo A capturou um prisioneiro aqui da tribo B. Então esse carinha aqui é um prisioneiro da tribo A, né? Membro da tribo B. O que acontece aqui, pessoal, de diferença, tá? Eles não vão se alimentar da carne dele para matar a fome. Eles vão se alimentar da carne desse ser humano com um outro sentido. Vejam, ele vai ficar preso, vão dar uma esposa para ele, para que tenha o sentimento de luto posteriormente. Só que o motivo pelo qual eles vão se alimentar da carne desse guerreiro capturado é para adquirir as virtudes desse guerreiro. Então, se a tribo A entrou em conflito com a tribo B, os melhores guerreiros da tribo B que fossem capturados seriam levados para a tribo A e eles serviriam de alimento espiritual. Por quê? Eles achavam que se eles comessem a carne de um guerreiro muito forte, muito bravo, com técnicas muito bem desenvolvidas, eles achavam que se alimentando da carne desse guerreiro, eles iriam atribuir para si essas virtudes. Então eles não comiam a carne para matar a fome, eles comiam a carne para ganhar qualidades dessa pessoa. Interessante, né? É diferente de, por exemplo, de canibalismo. Aqui a gente vai ter o caso, tá? Aqui a gente tem uma imagem retratada depois por um alemão chamado Hans Staden. Olha só, o prisioneiro era inicialmente integrado à aldeia, como parte da comunidade, sendo destinado uma esposa para cumprir o ritual. Já falei isso. A cerimônia, agora é legal, era repleta de simbologia. O cativo a ser sacrificado deveria ser guerreiro e corajoso, como eu estou comentando com vocês. Caso contrário, o ritual não era realizado. Vejam, tem que ser corajoso para servir de alimento, para servir de alimento espiritual nesse ritual antropofágico. Posteriormente, sua carne era oferecida ao grupo para que suas virtudes fossem apropriadas por todos. Tá? O que significa isso? Que você comia a carne da pessoa para adquirir as qualidades dela. Tá? Essa imagem que a gente tem aqui, ela é uma imagem, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês depois. Não é isso que eu queria. Essa imagem ela foi feita por um alemão chamado Hans Staden, que no século XVI passou pelo território brasileiro e o cara acabou sendo capturado por uma tribo que era antropófaga. Tá? Ele foi capturado, ficou lá preso por um tempo, fazendo toda essa parte do ritual, só que eles não se alimentaram da carne do Hans Staden. Por quê? Porque ele ficou chorando muito, ele ficava reclamando, com medo, morrendo de medo de morrer nessa prisão que ele ficou por um tempo lá, que chegou um momento em que o líder da tribo que capturou ele soltou ele, falou, pode ir aí, tchau. E aí ele foi, né, e voltou para a Alemanha, e aí ele fez esse retrato da cabeça dele, era essa forma que está aqui, que os indígenas estavam se alimentando da carne de um guerreiro, né? Como se fosse um churrasco ali de uma outra pessoa. Todo mundo perto ali, com um comendo uma coxa, um com uma perna na mão ali, aqui, né? Um negócio todo estranho. E não é essa a realidade, né? E ele não descreve aqui a parte simbólica que eles têm. Não que eu esteja defendendo isso, só estou explicando as diferenças, tá? Então, imagina só os choques culturais que a gente vai ter, o choque de civilizações que existe entre os europeus, né, e também os indígenas que viviam aqui. O contato entre eles vai ser muito diferente. Você tem modos de vida completamente distintos, né? De um lado, você vai ter aqui o modo de vida cristão, europeu, todo já ocidentalizado. E do outro lado, você vai ter tribos indígenas que andavam, na maioria das vezes, seminus, né? E a cultura de um povo com o do outro era muito diferente. Tá? O contato entre eles era complicado para ser desenvolvido. O diálogo também no início foi muito difícil. Tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Beleza? Aqui é uma imagenzinha demonstrando o território do litoral brasileiro, do Oceano Atlântico aqui, né? E aí você vê uma embarcação, uma caravela portuguesa, dizendo, ô de casa! E aqui ele falando, tem gente. O que essa imagem está querendo representar? Que aqui tinha gente vivendo. Esse território era propriedade de alguém, tá? Pessoas moravam nessa região. Essa imagem é uma daquelas imagens clássicas que a gente tem que perceber a crítica, né? Dizendo que quando os portugueses chegam aqui,
primeiro, como eu já comentei com vocês, as diferenças culturais entre eles serão enormes, né? E o indígena vai estar perdendo a posse das suas terras. E o português, para ele vai estar, estamos descobrindo um novo mundo. E não é isso, né? Outra imagem que a gente vai ter, aqui. Vejam só essa imagem, né? Você tem aqui uma mulher, ou um homem indígena, não dá pra gente saber, provavelmente é um homem que está trabalhando aqui extraindo madeira. E aqui um português por causa das roupas que a gente tem e o símbolo que ele está segurando na mão. Vamos ver. Um presente para ti da terrinha. Um chaveiro. Chaveiro. O que essa imagem está representando? Quando os portugueses começam o processo de colonização, os portugueses vão começar a trocar quinquilharias, objetos quaisquer com os indígenas, por madeira, principalmente pelo chamado pau-brasil. Então, você tem aqui o caso do português entregando uma correntinha qualquer para o indígena e o indígena se matando, sofrendo ali de arrancar um tronco de árvore para entregar para ele. Você já consegue perceber o interesse que o português vai ter aqui, tá? Que é o interesse de se apropriar do que tem aqui no território brasileiro. E outra, a ave que está aqui perdendo o seu local de moradia também, né? Coloquei mais uma para a gente aqui, né? Uma tirinha do Bennett. E assim foi o descobrimento do Brasil. O professor falando, o aluninho na sala. E o aluno, como assim? E a versão dos índios? O que essa imagem está querendo dizer, galera? Que a gente aprende na escola, aprendíamos, né, na verdade, eu, por exemplo, ainda aprendi assim, os pais e avós de vocês, com certeza, a gente tinha somente essa ideia de que o português veio trazer o progresso, os europeus eram uma civilização muito mais evoluída e desenvolvida do que os índios, então eles tinham essa missão, essa obsessão, esse dever, na verdade, de catequizar os povos indígenas que não tinham cultura, né? E a gente sempre tem a história do Brasil. Peraí, a gente primeiro, né? A gente tem uma história anterior a isso dos povos indígenas. Qual que é o problema referente a isso? Que os indígenas não tinham um sistema de escrita. Então a gente não tem como ter acesso direto a isso ainda, né? E aqui o menino está querendo dizer, tá, e qual que é a versão dos índios? Para os índios foi descobrimento? Não, para os índios foi perda de território. Né? Só que como que a gente vai ter acesso a isso, sendo que a nossa história ela é toda europeizada? Tem a perspectiva europeia como sendo a doutrinadora e a norteadora de tudo isso. Né? Aqui, só para a gente entender, continuando falando sobre isso, alguns elementos importantes da colonização dos europeus. Né? Os europeus trazem muitas doenças aqui para o território da América como um todo, não apenas para o Brasil. Os europeus têm superioridade bélica, eles têm armas mais desenvolvidas do que os povos que viviam aqui. Esse é um fator que vai os ajudar na dominação do continente americano. Teremos aqui a assimilação cultural, a apropriação de alguns elementos da cultura indígena para a cultura portuguesa. Quando a gente chegar no oitavo ano a gente vai falar sobre os bandeirantes. Os bandeirantes vão adentrar o território brasileiro e eles vão se apropriar de muitos conhecimentos indígenas para poder desbravar o nosso território. Tá? Claro, muitos indígenas serão utilizados como sendo mão de obra escrava pelos europeus aqui no território, tanto do Brasil como na América, de uma maneira geral. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês só uma descriçãozinha sendo feita pelo Hans Staden, que foi aquele alemão capturado para o ritual de antropofagia que eu comentei com vocês. O cara veio 2 vezes para cá, ele não se contentou só com a primeira. Eu estava ali, essa aqui é a descrição dele, né? E rezava e olhava ao meu redor, porque esperava o golpe a qualquer momento, ou seja, o Hans Staden estava esperando morrer. Finalmente, o chefe que queria me guardar tomou a palavra e disse que deviam me levar vivo para casa, para que seus amigos também me vissem vivo e tivessem prazer comigo. Então iriam me matar. Cauim, pepica, isto é, preparar bebida, reunir-se, fazer uma festa e comer-me, todos juntos. Essa é a ideia que ele tem, que todo mundo ia se alimentar da carne dele ali nesse ritual. Acaba que ele é livre, né? Ele é solto por essas tribos que capturaram ele. Beleza, galera? Então, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês. Façam essas atividades. Eu sou o professor Juliano. Na próxima aula a gente vai falar sobre os Estados Unidos da América e os povos lá daquela região. Ok? Forte abraço para vocês. Até na nossa próxima aula. Tchau!